Seja bem-vindo. Meu nome é Sérgio Mendonça. Eu sou especialista em dependência química e psicopatologias e hoje a gente vai falar de um problema que nós encontramos quando nós vamos falar sobre dependência química. Quando nós abordamos um dependente químico, quando nós abordamos algumas etapas da dependência química, a gente se depara com uma tensão, até mesmo entre os profissionais, que é o seguinte: a teoria entre lapso e recaída. Alguns profissionais vão falar que não existe lapso. Não existe. Usou droga, recaiu, usou droga, perdeu, usou droga, colocou tudo por água abaixo. Outros vão falar que sim, que existe o lapso, que o lapso é uma ocorrência leve, é uma ocorrência transitória, passageira, o indivíduo ele não perde, ele não chega a desajustar todas as áreas da sua vida, ele não chega a afetar todos os relacionamentos que ele tem, ele não afeta a sua vida espiritual, a sua vida social, a sua vida profissional, familiar, ele só afeta a sua abstinência. Então o indivíduo ele passa por um processo que a gente chama de lapso, então ele viola essa abstinência, então ele tem uma recaída abstemiológica. Mas a gente não consegue chamar isso de recaída. Por quê? Porque a recaída ela tem alguns critérios que precisam obrigatoriamente ser avaliados corretamente, com toda a perícia possível, para a gente saber qual a abordagem que a gente vai realizar com esse indivíduo que passou por um processo de recaída. Agora, a grande tensão que a gente encontra na literatura, e sim, a literatura ela aponta a recaída, diferente de lapso, diferente de violação de abstinência, diferente de reuso. Sim, a literatura ela nos apoia em relação a muitas coisas, né? Ao lapso, ao prolapso, por exemplo, você tem uma violação de abstinência, não necessariamente uma recaída, que eu vou explicar ao longo dessa nossa aula, mas o indivíduo ele tira um aprendizado daquilo, ele consegue se desenvolver de alguma forma e então ele aprende alguma coisa com aquele reuso, com aquele contratempo dentro da sua sobriedade. Então a tensão que existe é exatamente a seguinte: compulsão e obsessão. Então quando a gente tem duas tensões principais. O lapso é uma realidade? Mas para quem que o lapso é uma realidade? O lapso é uma realidade para o indivíduo dependente de crack, por exemplo? Não, não é. O lapso é uma realidade para o usuário de cocaína? Não, não é. Então a gente precisa entender que, por que para algumas drogas o lapso ele é uma realidade e para outras drogas não? E quando a gente vai abordar um paciente que vem de um lapso, ou até mesmo numa recaída, quando a gente está aplicando escalas de avaliação de padrão de uso, a gente tem que notar, baseado nas perguntas, nos questionários que nós aplicamos, a presença de compulsão e obsessão. Então, quando nós falamos de lapso, que é um uso leve, não são múltiplas recaídas, múltiplas violações, melhor dizendo, mas é um caso, é uma situação isolada que o indivíduo ele passa e ele já retorna. Só que esse indivíduo ele é compulsivo e obsessivo. E o grande problema que a gente encontra quando a gente fala de lapso é a gente entender o que acontece quando a gente dá o start na compulsão e na obsessão. E é nesse momento que até nós, profissionais da área, né, eu tenho vários amigos especialistas também na área de dependência química, e muitas vezes nós não concordamos, né? Eu sou um profissional que eu acredito no lapso, mas eu acredito que não dá para a gente utilizar a teoria do lapso para todas as substâncias e para todos os indivíduos. Exatamente por quê? Porque nós, dentro de uma abordagem multidisciplinar,
nós precisamos respeitar a singularidade do dependente, da dependência, e entender o grau de dependência de cada um. Por exemplo, se você tem um paciente que ele faz o uso de álcool há 10, 15 anos, e ele toma 30 doses de destilados numa noite, por exemplo, esse indivíduo, ele já, numa escala aplicada, a gente detecta o quê? Compulsão e obsessão. Ponto. Foi detectado uma compulsão e obsessão. Então, se esse indivíduo tomar uma latinha de cerveja, que é um volume alcoólico baixo, que praticamente, né, não é nada, não vai ativar uma tendência que é o que faz com que a dependência química seja considerada uma doença crônica, que é a compulsão e obsessão? Então para o indivíduo compulsivo e obsessivo, o lapso não é uma aplicação. A gente não pode fazer essa aplicação para o indivíduo que sofre com a compulsão e com a obsessão. Infelizmente não vai caber para ele. Porque mesmo que a gente tente fazer a abordagem mais flexível e a gente tente nomear aquela violação como um lapso, e a compulsão que foi acionada? Então essa compulsão, como que ela vai ser freada agora? Então a gente tem que entender que dentro dessa ideia de dependência química, do espectro da dependência química, a gente lida com indivíduos completamente distintos. A gente lida com dependências completamente diferentes, né? Que nem fala, dependente é dependente. Não é. Existem tipos e tipos de dependência química, né? E nos próximos vídeos eu vou postar também, na próxima aula a gente vai falar sobre uso, abuso e dependência química, que são alguns padrões de consumo de substâncias que são diferenciados. Agora, aquele indivíduo que não apresenta uma compulsão, o que seria isso? Quando a gente fala de uso não compulsivo e obsessivo, a gente está falando de um outro ponto que também causa um pouco de preocupação em alguns profissionais, que é o usuário funcional. Então, o usuário funcional, tá tudo bem para ele? Bom, partindo do princípio, tecnicamente falando, que não existe uso seguro de álcool e que o consumo de álcool, por exemplo, usando o álcool como exemplo, o uso de álcool não é compatível com a vida. Beber álcool não é compatível com a vida. Então, o indivíduo, ele faz o uso do álcool, ele tem um consumo social, ele tem um consumo até raro, mas esse indivíduo, ele está livre de problemas? Não. Por quê? Porque quando o indivíduo ingere uma substância, ele tem aquilo que nós chamamos de efeitos agudos, intoxicação aguda, que é naquele exato momento em que você ingere a substância, o efeito da droga, aquela sensação que a substância te dá, é o efeito agudo. Então a gente não pode falar também, com muita segurança, sobre o usuário funcional, porque a questão é, se esse indivíduo é compulsivo e obsessivo, até que momento esse indivíduo será funcional? Até que horas esse indivíduo conseguirá fazer um uso funcional? Porque se ele realmente apresenta compulsão e obsessão, em algum momento esse indivíduo vai fazer um uso acima daquilo que ele tem feito nos últimos anos de sua vida. Então pode ser que em todos os contextos a doença em algum momento venha a progredir. Então a gente tem que lidar com essa possibilidade também. E também entender que não existe dose segura de álcool. Então quando alguém fala assim, olha, você já viu lapso? Eu tenho 20 anos como profissional da área de dependência química. Eu nunca vi lapso com usuários de crack. Pacientes meus que voltaram ao uso da substância, que violaram a abstinência com o uso do crack, violaram a abstinência e ficaram 7, 10 dias, 20 dias na rua, usando crack compulsivamente,
destruindo toda a sua estrutura social, que isso nós já podemos sim